Mas eu montava num cavalo, com uma prancheta, eu ia pro campo pegar anotação e ponto. O funcionário falsificou o atestado. Pode demitir a empresa por justa causa, né? Isso é uma rescisão indireta. Oportunidade tem. E olha, é uma história que eu, na verdade, eu me sinto orgulhoso. Quando o cara deixa de estudar, ele morreu profissionalmente. Olá pessoal, tudo bem? Danilo Catelani da FX. A gente vai começar mais uma conversa com um especialista e hoje estou recebendo vários deles aqui, né? Estou aqui com o Edson, do escritório do Canhada. Tudo bem, Edson? Tudo bem, graças a Deus, e vocês? Tudo bem. Com o Lucas Michetti, do escritório do Canhada também. Oi, Catelani, boa tarde. Beleza. O Alencar, do escritório Brasil. Boa tarde, obrigado pelo convite. Beleza, Alencar. E o Polaco também, do escritório Brasil. Boa tarde, Catelani. Boa tarde, nossos amigos ali também. Estamos aqui e vamos aqui. Vamos lá. Pessoal, hoje é um tema diferente. A gente vai fazer uma resenha aqui do departamento pessoal. Então, estou com pessoas aqui experientes na área. E a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é como que o departamento surgiu na vida de vocês? Como que aconteceu o departamento pessoal para vocês? Bom, eu em 2010 tive a oportunidade de entrar no Cirum, né, Sindicato Rural, e do zero, não sabia nada, tipo assim, me chamaram e eu fiquei, como vai ser, será? Porque eu ajudava meu pai, parte de documento de carro, veículo, né? Uhum. Então não tinha, foi primeiro emprego meu de carteira assinada. Eu falei, vamos nessa batalha aí, né? E foi uma experiência muito boa. Sim, de 2010 pra cá, faço o departamento pessoal no Canhada, né? E pra mim foi muito bom. Não tem, vixe, muito. Fui procurar ajudas de outros profissionais em outros escritórios no começo. Uhum. Não sabia que era DIRF, que era Raiz em 2011. Uhum. Não tinha noção nenhuma. Você E encarou mesmo, então. sim, encarei a batalha mesmo. Legal. E estamos aí até hoje, né? Praticamente 13 anos. E lá especificamente era Folha Rural. Folha Rural, só Folha Rural. Ah, legal. O único CNPJ que tinha era do sindicato, né? Uhum. Mas era bem tranquilo. Não sabia que era Prolabore, porque não fazia empresas, né? Uhum. E depois que eu entrei aqui na FX, que eu fui foi ver saber. que era Prolabore. O Mas, muito Lucas tem bom. uma história com a gente, né? Ele trabalhou aqui na FX um período, né? Dando suporte, inclusive, em folha de pagamento. Sim, Legal. E aí depois foi pro Canhada. foi com a contabilidade lá. Praticamente 4 anos estamos lá. Muito bom. Polaco? A minha começou um pouquinho bem lá atrás, né? Em 1986, eu fui para o escritório São Paulo, até para começar na parte rural. Mas aí, na ausência de alguém lá, o Roberto me jogou para o departamento pessoal e ali começou, né? Mas naquela época o departamento pessoal era Era bem diferente, era né? bem diferente, né? E dali depois eu parti para outras coisas. Depois eu fui até um bom período no Sindicato Rural Patronal. E depois, em seguida, também tive uma passagem aí pela Rede Paz, com eles ali. E logo em seguida eu tive o convite também do Escritório Brasil. E ali estou até hoje. Tudo folha. Tudo folha. Muito bem. E você, Edson? Bom, minha história eu acho que é bem diferente de todo mundo. Eu trabalhei na fazenda, né, muito tempo, 21 anos na fazenda. E lá, assim, na fazenda você começa lá embaixo, na verdade. Que fazenda que era? Fazenda São Joaquim, do Orostrato, lá do seu Barbosa, um homem bem conhecido. E lá eu trabalhava, na verdade, na roça. Aí eu tive uma oportunidade de ir para oficina, fui para oficina. Toda oportunidade que eu tive eu agarrei mesmo, sabe? Fui para oficina. Depois fui trabalhar de motorista. Depois voltei para oficina, trabalhei de mecânico, trabalhei de borracheiro, soldador, sempre assim, eu não dispensava oportunidade. Aí falaram assim, ó, você quer vir para o escritório? Eu falei, opa, escritório é melhor. Uhum. Fui para o escritório. Só que ali era só documentinho, coisa base. Aí, um certo dia me chamaram para ir para o escritório em Miranópolis. Né? Eu falei, puxa, eu não sei nada. Falei assim, mas tá bom. Aí eu conversei com um amigo meu que sabia, né? Falou assim, ó, você quer saber o que é folha de pagamento? Eu falei, quero.
pegou a CLT daquela grossura e deu pra mim. Toma, lê. Nossa. Ave Maria. Cara, foi bom. Foi ótimo. Peguei aquela CLT, destrinchei ela ali, sabe? Vim pro escritório. Você acredita? Graças a Deus. Foi muito bom. Por quê? Eu tinha um conhecimento, né? Porque eu li mesmo. Aí você fala, leu a CLT mesmo? Será que o cara fez isso mesmo? Não li. Eu li, eu tenho ela até em casa até hoje, Uhum. sabe? Cheguei no escritório e ali tinha uma pessoa que saiu e me colocaram lá. Olha, foi ótimo. Esse foi o meu convite para o departamento pessoal. Muito bom. E agora eu estou no canhar da contabilidade, Uhum. né? Estamos ali. E graças a Deus é a minha área hoje. Minha área. Departamento pessoal. Legal. Estou feliz. Muito bem. Amém. E você, Alencar? Mais uma vez, obrigado pelo convite. É mó legal ter essa experiência de bater esse papo com vocês aí, falar um pouquinho sobre as nossas experiências. Eu comecei na área de departamento pessoal, na verdade, como na área de recursos humanos, né? Eu trabalho desde 2018 na área de recursos humanos. Eu era mais focado na parte de treinamento, desenvolvimento de funcionários, até a gente falou um pouquinho antes, né? Uhum. Ficava mais na parte de recrutamento, seleção, fazendo a parte mais voltada para o desenvolvimento do capital humano. Uhum. Porém, surgiu uma oportunidade recentemente lá no Escritório Brasil, onde estavam precisando de mais uma pessoa para dar um suporte no departamento pessoal, né? Junto com o nosso amigo polaco aqui. Daí a gente começou a trabalhar lá. Estou trabalhando lá já tem um ano e um mês que eu já estou no departamento pessoal e eu estou voltado mais para a área do e-social, né? Enquanto o polaco fica com alguns cálculos de folha de pagamento, eu fico mais na parte de demissão, Envio, os né? envios do e-social, as particularidades do departamento pessoal e vem sendo um desafio, assim. A gente acha que o departamento pessoal e RH são as mesmas coisas, mas só quem atuou nas duas áreas sabe que tem muita diferença de campo ali, tem muita sim. diferença de campo. A Apesar prática, de a gente estar num ambiente aqui na nossa região que a gente é meio generalista, né? A gente acaba fazendo um pouquinho tudo. de tudo. Não adianta você falar assim, vou fazer só departamento pessoal, mas você acaba contratando, demitindo, Sim. você acaba escutando uma reclamação de um funcionário ou outro, um elogio de um funcionário ou outro, lidando com alguns problemas e a gente vai dessa forma aí. Ah, legal. A forma que você abordou aqui, né? A nossa realidade aqui, os empresários não querem contratar, né? Um profissional do departamento pessoal e um do Exatamente. RH, né? Acaba fazendo as duas coisas. Exatamente. Hoje aqui as empresas elas procuram alguém generalista para pagar um salário inicial, assim. Porque realmente um profissional diferenciado para atuar em uma área mais específica é muito difícil aqui na região. Sim. E eu entendo, até por causa da demanda também, Sim. né? Então, Com certeza. Bom, a próxima pergunta é em relação a como era a folha antigamente, como é que vocês faziam esse fechamento? Aí eu vou fazer essa pergunta para o Edson e para o Polaco. Como é que era no início, essa folha de pagamento? Como é que vocês faziam o cálculo para entregar esses olerites? Como é que era? Olha, na fazenda lá, quando eu passei pro escritório, o que que acontece? Lá tinha 200 trabalhadores lá, né? Então, era tudo manual. Não tinha esse negócio de computador. Nem computador tinha, na verdade. Um dia que chegou um negócio desse lá, ficou numa sala trancada para ninguém usar, nem olhar. Entendeu? Mas o que acontece? A gente ia pro campo. Você vê, às vezes eu sou um pouco mais velho aqui, eu e o polaco. Mas eu montava num cavalo, com uma prancheta, eu ia pro campo, pegar anotação e ponto de todo mundo, todo dia. Nossa, sensacional Aí, isso, cara. eu ia de cavalo, cara. Passar no meio da mata lá. E, graças a Deus, para mim era uma experiência muito boa. Eu fui lá, você anotava o ponto. Tinha lá o fiscal, né? Fiscal, ele marcava o ponto dele lá no caderno. Você chegava lá, pegava, passava na sua prancheta. Isso era pagamento quinzenal. Tinha um mensalício quinzenal, né? Uhum. Chegava no escritório, você pegava aquela prancheta, colocava tudo num papel, calculava as horas, as faltas, tinha, por exemplo, hora extra, fazia tudo manual. Aí você pegava uma máquina de escrever, que acho que todo mundo conhece, Uhum. e ali você colocava um recibo, você comprava um impresso, ou a empresa fazia o próprio modelo dele, o próprio modelo de olerite ou de recibo de pagamento, você preenchia. Você pegava o cheque, colocava em cima de um contra-cheque, preenchia o cheque e o valor da pessoa. Tudo a máquina. Uhum.
Aí você ia lá, por exemplo, num leito de trabalho, ou na sessão lá nós tinha 4 sessões. Então eu tinha que correr de manhã numa, à tarde, tinha que fazer tudo num dia, a cavalo. Você sabia, a cavalo, viu? Chegar lá, era 5 horas, era última sessão para eu pagar. Então o pessoal fazia uma fila, e eu ficava ali, assinava, dava um lerite, o cara ia embora reclamando. Essa foi a minha história. Monstro. Caramba, velho. Eu acho Tinha alguém assim, para te ajudar lá nessa parte? não tinha. Não tinha. Então a responsabilidade desse pagamento era eu que fazia. Se tivesse falta que eu marquei a mais, a responsabilidade era minha. Se eu marquei hora extra, se eu calculei errado a hora extra, era responsabilidade. Porque antigamente era 50%. Não tinha esse negócio de 100%. É. Ah, trabalhou feriado 100%. Trabalhou depois de 2 horas. Não, é 50%. Fez 10 horas, 50%. Uhum. Isso era a lei das fazendas antigamente. Não tinha esse negócio. 50, 60, 70, 80%, não. Nem feriado. Isso. Mas era tudo assim. Você fazia aquele bolo. E você ia para o campo com a cavalo, aquele bolo de cheque. Não tinha risco nenhum. Quem quer te roubar um animal, sei lá, É. não tinha esse negócio. Uhum. Então você tinha segurança, porque não é que nem a cidade que você pode andar com um bolo de dinheiro aí, que é perigoso, né? É perigoso. Lá não. Você ia lá, fazia o pagamento, o pessoal ficava contente e ia embora. Os famosos gatos. Sabia dessa, Michete, ou não? Não, Não essa não. sabia, né? Agora tem que chegar de cavalo. Fala pra você, rapaz, olha, primeiro é montar o cavalo, deu trabalho, hein? Imagina pra você chegar numa porteira pra abrir. Uhum. O peão é acostumado, ele encosta o cavalo do lado, abre e não desce. Ah, então você teve que aprender por causa da profissão, montar a cavalo? Você não tinha antes? Não, ou ia a cavalo ou ia de bicicleta. Eu prefiro de cavalo, porque mesmo não dá mais trabalho, né? Aham. Mas você tinha que fazer isso. Você encostava aqueles fechador lá, ou porteira. No começo eu tinha que descer, porque eu não tinha prática, né? Mas depois você encostava o cavalo, o pessoal ia explicando pra mim e fui Uhum. embora. Caramba, muito bom. E você, Paulo, como é que foi aí o início aí na... Eu comigo aí já peguei um pouquinho mais no final da reportagem aí do Edson, né? Uhum. Mas assim, de fato era isso aí mesmo que ele falou. Eu também muitas vezes fui até as fazendas, até para buscar às vezes o que de fato era para a gente jogar no olerite, né? E viria para o escritório, quando não, os próprios fiscais da fazenda, o administrador trazia para a gente fazer o olerite. E de fato, naquela época, tudo manual na máquina de escrever. Até a olerite, até então, não era trabalhoso também, mas o mais trabalhoso também depois era as guias de INSS naquele tempo. E a folha pra caixa que você E mandava? as guias de fundo de garantia, que era Nossa. tudo manual. Uma puta Ó, folha desse esse tamanho assim, ó. tamanho. Você tinha que preencher, cara. E uma por uma você bateu. Quantas vezes à noite levei minha esposa para me ajudar a bater fundo de garantia? Porque era muita coisa, cara. E era tudo manual. Exatamente. Essa folha, eu lembro vagamente, porque eu trabalhei no escritório também, mas eu lembro de ter uma folha grande, mas ela cabia lá na máquina de escrever? Como é que era? Cabia, Era o cabia. tamanho do... Tamanho, espaço, Era tamanho. estilo paisagem, né? Isso. A Aí guia você de colocava. NSS era a guia normal, mas naquele tempo era INSS, né? É. Já E aí- tinha guia já quando eu trabalhava no mercado, mas É. usasse pra... E Tinha é que aquela bater. cheia de quadradinho? Cheio de quadradinho. Cheio de Porque essa é quadradinho. chata, porque É. na máquina você Aí tinha que você bater um e o no espaço, né? mas você não dá espaço. E segura no espaço, né? Digamos assim, a competência 8, 2023, 0, 8, 2, 0. Você imagina preencher uma folha com 200 pessoas. Nossa, e pra conferir, né? Tudo isso também. Ah, Já tinha que fazer e conferir, não Não, sei. você tinha que fazer certo. Porque não tinha como você fazer 2 vezes. Você imagina fazer 2 vezes uma folha? Não Não, tem você tinha que como, fazer né? certo. Né? Entendi. Então era fazer com calma, para não poder fazer 2 vezes. Meu Deus. Trabalhoso. Trabalhoso. Mas Graças a Deus que chegou o computador. Nossa, interessante, hein? Essa vivência que vocês tiveram com a Folha, né? E chegar até hoje, né? No e-social, que seria uma trabalhoso, evolução. mas assim, alguma coisa boa herdou, porque aquilo fazia com que você usasse Cabeça. a cabeça, focasse naquilo, num cálculo, de um DSR. Sabia fazer na mão tudo, né? Interessante Hoje isso. você faz no computador, né, Catarina? Então você coloca lá 50 horas, o computador, bruf, tá lá o resultado, o DCE dá tudo. Uhum. Não, você tinha que calcular na máquina, fazer tudo certinho, calcular a falta com o valor que deu. Era Às tudo vezes assim. muitas das vezes hoje você nem confere, porque você sabe É. que você tem alguém por trás de você, mas o sistema também erra.
Eu já peguei erro da folha. Uhum. A gente também, depois você tem. Hoje, além de você fazer, você tem que conferir. É, Porque a gente sabe que por trás da gente tem aqui todo o suporte. sim. Mas, às vezes, um cálculo ali eu já peguei. Às vezes você Sim. liga, você questiona com É. o Gabriel, com alguém que te atende, entendeu? Ó, isso aqui. Às Sim. vezes uma falha, às vezes uma. Não é falha, Tem digamos questão de assim. configuração Uma falta de também, né? configuração, alguma Configuração, coisa, puxa alguma coisa diferente. É. Então Vou dar um exemplo. Lá no cadastro funcionário, por exemplo, lá que tem lá quantidade de horas, né, mensal. E aí, por padrão é 220, mas às vezes o cara é 180. Então, se você deixar 220, o cálculo da hora extra Sim, dele já, com certeza. já fica diferente, Com né? certeza. Fica menor, né? Porque esse cálculo só 220, na verdade, não é 220, é 180, 176. Entendeu? Então, isso aí, configuração padrão é 220, não tem como. Sim. Então, você tem que saber na hora que você vai alimentar o sistema. Uhum. Ele é 220, então o cálculo não é 220, faça automaticamente, pronto. Beleza. Dando sequência, vou perguntar agora para o Alencar e para o Lucas, questão de advertência e suspensão. Acontece muito isso na rotina do escritório? Uma empresa ter que advertir um funcionário, ter que fazer uma suspensão? E eu gostaria de saber a diferença também entre advertência e suspensão. Catela, no escritório, não peguei esse caso ainda, certo? Raramente, o nosso lá não acontece, não. Uhum. O Edson já pegou esse caso aí. O Edson. Não, eu já peguei. Na verdade, quando eu trabalhava no outro escritório, a gente tinha vários clientes. Então, uma advertência é assim, Catarina. Por exemplo, a empresa ela coloca uma doutrina para o funcionário, né? Por exemplo, se o funcionário ele tem que vir de uniforme, né? Uniforme talvez por dentro da calça. Então, o funcionário não vem, ele esqueceu. Então, talvez o patrão chega, adverte assim verbalmente hoje, olha, você sabe que não é isso, a gente trabalha de outra forma, né? No outro dia ele ocorre a mesma coisa, então vocês dão uma advertência, você está advertindo ele no documento. Para quê? Porque a partir de 3 advertências, sendo igual, você pode dar uma suspensão para ele, Uhum. entendeu? Porque ele não obedeceu às ordens da empresa, entendeu? Então, a advertência é o quê? Advertir o funcionário para que ele não faça o erro novamente, não comete o mesmo erro. O erro de uma camisa, por fora, que é a doutrina da, por exemplo, chegar atrasado. Olha, eu cheguei atrasado hoje, ó, chegou amanhã. Raramente o empreendedor, o empresário, ele adverte pessoalmente, verbalmente. Olha, o horário é esse, tá? Mas ele comete a mesma coisa, então ele adverte no documento, porque está no documento ele está guardado. Uhum. 3 advertências, suspensão. Suspensão é um ato mais grave, Uhum. né? Por exemplo, passar a informação da empresa para fora da empresa, ou responder, no caso, o empresário ou seu chefe, chegar bêbado, né? Então isso é uma suspensão. Estou suspendendo você do serviço, por isso. Pode ser suspensão de 1 dia, 2 dias, pode chegar até 30 dias. Uhum. Tá? Num caso desse, por exemplo, você deu o exemplo do chegar alcoolizado. Isso daí você já pode dar advertência direta. Não, suspensão. A suspensão direta. Suspensão direta, porque é uma falta grave. Ele chegou bêbado no trabalho, então é uma falta grave, ele pode ser suspenso já. Uhum. Não pode ser advertido uma pessoa que... Porque a advertência é uma coisa simples. Um mau uso de por exemplo, do computador, a roupa, chegar atrasado, né? Mas você está advertindo ele por uma coisa, uma falta simples, não é grave, mas chegou bêbado. Então é uma falta grave. Uhum. Não tem como responder o patrão. Falta grave. Não pode acontecer isso. Então aí você adquire o quê? Ele respondeu, vou te dar 1 dia de suspensão. Né? Uhum. Você pode dar 3 dias direto, você pode chegar a 30 dias se você querer. Uhum. Suspensão. Então é esse caso. Isso é a diferença da suspensão e da advertência. Entendi. Isso é bacana. Porém, as empresas elas têm que ter um devido cuidado em relação à advertência. Eu já passei por bastante casos onde eu tinha que aplicar advertência, suspensões, até as medidas mais extremas, que era no caso da emissão por justa causa, né? No caso das advertências, é muito importante que a empresa tenha um contrato de trabalho muito bem estabelecido. Porque o funcionário ele precisa entrar na empresa, ele não tem obrigação de adivinhar o que pode e o que não pode se não tiver estabelecido num contrato de trabalho. Eu falei. Ainda eu reforço ainda. Além do contrato de trabalho, tem um regimento interno. Esse regimento interno que são as normas e condutas, um código de conduta interno da empresa, um jeito, o modo operandi dela trabalhar, entendeu? Uhum. E que isso seja passado para o funcionário no momento da integração dele.
Ele com entrou, certeza. ele recebe um treinamento, ele assina, que Uhum. essa assinatura, por exemplo, que ele recebeu esse treinamento, que ele recebeu essa orientação, isso lá na frente vai resguardar caso o empregador precisar dar uma advertência. Porque ainda assim, se, por exemplo, que ela chegou sem o uniforme Não, que mas você aí falou, aquilo e o cara foi falou, instruído, ah, né? você tá recebendo uma advertência porque você veio sem uniforme. Putz, mas ninguém me falou nada, tal. Mas se você tem o contrato pré-estabelecido lá, o contrato de trabalho, o regimento interno, pô, os treinamentos que o funcionário recebeu durante sua jornada, ele vai assinar, em caso de uma advertência, isso resguarda a empresa de qualquer coisa, né? Entendi. Então, assim, isso eu já passei por situações, por exemplo, que o funcionário não tinha o que fazer, né? Ah, sabia que não podia. Pô, a gente tem que falar, por exemplo, para um funcionário que trabalha numa área, por exemplo, de risco. Vou citar o exemplo aqui de um açougue, por exemplo, Uhum. que não pode levar o celular para o açougue. Você tem que falar para um adulto que não pode. É Então a gente complicado, fala né? isso quando contrata, a gente fala isso quando treina e retoma. É que nem missa de domingo, não sei se vocês já viram. Missa de domingo o padre não repete a mesma coisa toda a missa. Então é mais ou menos assim. Não, com Você entendeu? certeza, é isso Então, mesmo. a gente tem que orientar e orientar e orientar, porque lá na frente, se caso o funcionário quiser entrar com uma ação com a empresa não pode ficar naquele jogo de, ah, não, eu falei pra ele. Tem que estar por escrito. Não, Se é que não nem eu tiver falei. por escrito, não existe, né? Aí quando eu falei que o patrão ele fala pro funcionário, quer dizer que as normas já foi Não, passadas para ele. isso, entendi. Sim. Essa seria a advertência Isso aí verbal. só você falou. falou assim, o que é a diferença Exato. de uma coisa e da outra, mas na verdade, todo funcionário que entra numa empresa, ele já é orientado, olha, uniforme é assim, Aham. você usa assim, já é orientado. Eu creio que todos fazem no escritório, lá nós fazemos isso, Sim, sim. entendeu? Não, sim, Você isso é a orienta parte o funcionário, É a parte do regimento, né? você é um regime, você orienta o funcionário, por isso que eu falo, na questão tem vezes que o patrão chega e ainda dá uma oportunidade para ele, olha, eu não quero assim, você entendeu? Minha regra é essa, mas na verdade ele já tem um documento assinado, um contrato de trabalho, um regime, já passou ali por uma integração, né? Na integração você já determina o que é necessário fazer, como ele deve se conduzir dentro da empresa. E cada Aí- empresa tem a sua, né? O Cada seu um- regimento, Isso né? é muito, isso aí é uma coisa assim, é muito cada empresa. individual. Eu não quero que use o telefone. A empresa não quer que use o telefone. Tem que empresa guardar que o telefone. precisa do uso para trabalhar, por Tem empresa exemplo, que né? precisa. Então, depende de cada empresa tem um regime. Eu vou adotar o meu. Uhum. Então, o funcionário tem que aderir o que eu adotei. Essa Não é como coisa a- extrema, né? Como a Uma nossa, coisa. a nossa função, assim, a gente tem que, infelizmente, para passar para o empregador, como a gente lida com bastante empresa, infelizmente, a gente tem que pensar no pior cenário possível para Sim. tentar blindar o empregador de qualquer E maneira. acaba acontecendo da coisa É, imprevista. ó, isso, você quer fazer desse jeito, às vezes o empregador chega, né? É. Ó, faz isso aqui para mim. Aí você fala, olha, Vai dar problema. vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar, você quer fazer? Tá, a gente pode Uma fazer. advertência é um caso desse, né? De repente ele chega para advertir algo que nem foi comunicado. Um né? erro que Toda- muito olha, empregador... que hoje você vê que hoje tudo que você tem que fazer para funcionar, a primeira coisa é o quê? A comunicação. Você não pode chegar num funcionário e querer fazer algo, dar uma suspensão, advertência, ou outra coisa, porém, ou pedir algo que ele também não sabe, antes de ter falado com ele, comunicado com ele. Falar, E um erro que muito empregador, muito dono de empresa comete é querer dar advertência depois que passou um dia, Sim, 2 aí dias. não tem como. Tem uma coisa na legislação que fala, perdão tácito. Se você deixou passar, não aplicou Acabou. a medida na hora, Já foi. quer dizer que É. você, implicitamente, que você Sim, você perdoou, perdoou. deixou passar. Então, assim, suspensão, aplica-se na hora, no ato. Chama no... Ah, tá Não. indo embora, o cara tá 5 minutos pra ir embora. Não, espera ele aqui, chama ele aqui. Aplica. Advertência na mesma hora. E aí, você já viu o patrão? Tem patrão que tem a necessidade do funcionário e fala, não, eu não posso dar suspensão depois de amanhã para ele. Isso, exato. É. Não, Hoje, eu amanhã quero, eu eu preciso quero o cara dele. aqui, eu preciso do cara aqui. Mas Não, depois de amanhã eu posso dar suspensão depois pra da ele. manhã você dá suspensão. Não funciona desse Não jeito. tem jeito, então você perdoou. O Edson ele mencionou aqui que a suspensão às vezes pode ser de um dia e pode ser de muito mais. Pode ser Depende muito da gravidade, Da gravidade. Da situação. Tem casos que você pode até aplicar de extremamente grave uma demissão por justa causa Sim. direto, né? Porque, assim, principalmente, por exemplo, informação da empresa. Isso aí é proibido. Você pode dar justa causa direto, porque tirou a informação da empresa e repassou. Novamente, desde que esteja Não. estabelecido no contrato. Porque Com tem certeza. muitas empresas que não colocam Mas só que- essa cláusula nos contratos Não, hoje de os trabalho. contratos já são bem claros isso aí. Você pode ver que todo contrato, pelo menos que eu vejo os contratos montados pela FX Sistema,
ele já está lá, já tem as suas cláusulas lá. E na cláusula já consta isso. Não, sim. A Então, gente aí o tá cara- bem amparado nesse relação aí. O não, pessoal da por quê? FX é monstro. Uma assim, você pegou um funcionário, assina aqui. Mas você não deu para ele ler, na verdade. Então eu aconselho sempre a fazer. Lê o contrato que você está assinando certinho. Porque tem lá essas faltas de informação. Aí chega no que você está falando. Chega um dia que o funcionário comete isso aí, você chega a dar uma justa causa, mas por quê? Pô, ninguém me falou nada. Ninguém falou nada. Exatamente. Mas só de você analisar uma coisa, viu, Alencar? Só de você analisar uma coisa. Informação da empresa, qualquer um sabe que não pode sair da empresa. Independente de contrato, mesmo que não dê um trabalho, mesmo que não esteja lá, mas às vezes está lá, a pessoa assinou, não leu, mas é uma coisa assim, que não pode ser da empresa. Isso aí, mesmo que o patrão da justa causa, ele pode mandar embora, sem justa causa. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E hoje, além da empresa, o funcionário não poder vazar os dados da empresa, a empresa tem que ter muito cuidado com os dados do funcionário. Né? Depois da Lei Geral de Proteção de Dados aí, é um termo que as empresas têm que assinar, os funcionários quando entram têm que assinar, porque a gente está lidando com a gente tá lidando com RG, CPF Pois do é, funcionário, coisas pessoais, então assim, tem que ter um certo cuidado. Com certeza. A gente aqui também é a mesma coisa, né? Como a gente trabalha com várias empresas, vários escritórios, a gente não pode, tem que ter a segurança desses dados você aí. vê. Uhum. Eu tive só um caso de o empregado, no ato da contratação, assinar um termo de responsabilidade. Esse termo ele está assinando que amanhã lá numa dispensa ele não pode abrir a boca de uma vírgula de dentro da empresa. Ah, sim. Existe É esse sigilo, termo. né? Essa Existe esse termo de informação de sigilo. falar, assim, até um termo de sigilo, alguma coisa assim. Mas isso aí, eu acho que isso aí não funciona, né? Porque, assim, documentação é uma coisa. Se a pessoa chegar a falar da empresa outra coisa, isso aí não Mas pelo menos aí tá não, pelo calçado menos ali, ele tá né? calçado. Ele tá calçado, mas isso quer dizer que isso aí não, Tem- futuramente, não significa nada. Isso aí. É assinado e tem valor até de multa. Mas Uhum. Mas no caso, a gente tem que ter cuidado como essa documentação está sendo assinada pelo funcionário. O que geralmente as empresas fazem? Tô, assina aqui. é isso que eu falo. Bota foi o cara que lá, o assina Everett aqui. falou. Mas o que é isso? Aí o funcionário chega em juízo. Pô, o cara me mandou assinar um monte de coisa, ninguém me falou nada do que era. É. Por isso que o treinamento, além eu já fiz Não, muito tem que ser isso. falado. Além Tem que ser dos contratos assinados, uma documentação que auxilia muito são listas de presença de treinamento. O que são a lista de presença de treinamento? É o treinamento que vai ser abordado e atrás dessa lista tem o conteúdo programático. O que foi abordado? Por exemplo, vamos falar aqui hoje sobre advertências e suspensões. O que causa advertências e suspensões na empresa, tal. Especifica isso, fala quantas horas teve. Isso é uma documentação que resguarda a empresa, né? Sim. Mas no caso, sim, se a empresa puder e orienta que faça, treine seus colaboradores, cara. Treine seus mesmo. funcionários. Especifique, deixe o mais claro e nítido possível o que você espera dele e o que ele pode esperar de você como empresa. A comunicação, né? É muito É, importante. e Eu é uma tive caso- das maiores dificuldades das empresas hoje é a comunicação. Comunicação. Eu já tive caso, Alencar, por exemplo, lá na fazenda, tinha vez que eu estava o dia inteiro na Justiça do Trabalho. Né? O funcionário chegava e falava assim, tá lá, ele falava a petição dele, você lia, tinha coisa que não tinha nada a ver, mas sabe o que alegava? Alegava que ele não tem conhecimento. Ele falava assim, ninguém me falou nada, eu sou leigo, seu juiz, eu sou leigo, eu não entendo isso aqui. Eu assinei porque eu precisava do serviço. Uhum. Mas eu não entendo. Uma que não me passaram, que nem você falou. Não me passaram. O que o juiz faz? Ele cancela isso aí. Entendeu? Falta de informação para o funcionário. Entendi. Você pode perder uma audiência. Uma coisa é um contrato assinado e uma coisa é uma ficha de treinamento É. assinada. Porque o treinamento é como se fosse uma aulinha mesmo. é É uma aula, uma na verdade. aula É uma mesmo aula. para ele aprender. Uhum. Então, se você não sabe, mas isso aqui, ó, você assinou, você Uhum. aprendeu. É. E hoje Entendeu? vocês acreditam, vamos falar de Mirandópolis aqui, a nossa região, né? Vocês acreditam que as empresas fazem esse treinamento, pega assinatura? Não faz, né? Não fazem. Infelizmente, não. Poucas empresas fazem. Né? Algumas empresas até um pouco maiores fazem com uma certa dificuldade. Teve umas empresas que eu passei, tipo assim, algumas investem bastante, assim, mas tem uma dificuldade de cultura, porque muitos empresários, muitos donos de empresa acreditam que o treinamento é a solução.
Pros problemas. O cara vai treinar, vai se transformar em outra pessoa. Só que a realidade não é desse jeito, né? O que o empregador tem que fazer? Ele tem que saber onde contratar. Contratar certo e você consegue ir moldando conforme o tempo, Sim, né? hoje é moldado. Porque se você tem um ditado muito comum assim, se você treinar a pessoa errada, é que nem você tentar fazer um peixe escalar uma árvore. Sim. Entendeu? Esse é Não o dá peso da certo. contratação. Às vezes o patrão está investindo tanto num funcionário que não tem o perfil adequado para a vaga, que ele acaba se frustrando e deixando de aplicar políticas de treinamento na empresa. Agora eu vou mudar um pouco de assunto, mas é sequência, né? Que é a questão da justa causa. Já pegaram algum caso, já fizeram uma rescisão desse tipo aí? Como é que foi? E por que teve que acontecer a justa causa? E, bom, eu já peguei, mas vou deixar os amigos falar um pouco aí. A justa causa ela é problemática, né? Dependendo geralmente, uma falha lá por parte do funcionário, muitas vezes o empregador já quer aproveitar aquele momento para dar uma justa causa nele, né? Mas a justa causa não é, às vezes, muito isso. Mas eu já tive problemas com justa causa, por problema de roubo, né? Por problema, às vezes, até de brigas internas, assim, às vezes até de ter até puxar faca, puxar arma, você entendeu? Mas já tive justa causa. E o problema pior é depois, porque você faz justa causa, muitas vezes o funcionário até assina, outras vezes ele não acha justo e não assina, é onde vai às vezes para a justiça. Aí as partes se conversam, se dialogam, tenta às vezes mudar a situação, né? Para que ela não caminhe para a justa causa. E a justa causa ela vai prejudicar o funcionário, né? Porque ele sai praticamente Sem direito a nada. sem direito a nada. Na parte de prejudicar ele em outros termos, hoje não tem como, porque você não pode fazer uma anotação na carteira para dizer se foi um roubo, se foi... Isso não tem como. Você só põe a causa lá, né? Você só coloca a causa lá, né? Dispensa por justa causa. Mas ali no termo de rescisão, ali não sai o motivo da justa causa. E é isso até então a gente também não pode nem, né, fazer uma anotação em carteira, né, argumentar. Até às vezes, muitas vezes, tem casos que você não pode nem falar para ele. Às vezes, no caso de um roubo, digamos assim, mandou ele embora por justa causa, você vai colocar por motivo de roubo. Aí você tem que provar, você tem né? que provar, né? Hoje em dia até nem pode mais, né? Hoje nem pode mais, entendeu? Mas a justa causa sempre é problema. Ela é problemática a justa causa. Não pode mais colocar que foi mandado embora alguém por justa causa. Desculpa. Hoje em dia nem não pode mais especificar que alguém foi desligado da empresa por justa causa, né? Tipo, Ô, André, ajeita pra gente lá, por favor. acho que eu consegui. Conseguiu? Foi. Tem que apertar esse de baixo. Obrigado. Aí, foi. Obrigado. Também tive casos parecidos com o do polaco, de furto, né? Alguns de briga também, que o funcionário ficava violento, a gente teve que desligá-lo por justa causa. De má conduta, por exemplo, do cara manipular espelho de ponto, sabe? Do cara pegar assim, falar, manipular a hora, roubar. Sabe? Eu vou falar sério, se ele entrar, batia o dedo e ia pra casa. Voltava no final do dia, batia o dedo e ia embora de novo. Nossa. É muito doido, realmente. Falsificação de atestado. Falsificação de atestado também já aconteceu comigo também. A gente pegava o atestado do funcionário, tava rasurado. Era tipo, 2 dias ele colocava 20 dias. Nossa. Aí, inclusive, para os empregadores que não sabem, tem um atestado, tem um CID, que é o Código Internacional de Doenças, que eu não vou lembrar o número corretamente, mas quando o médico identifica que o funcionário está fingindo estar doente. Isso pode gerar justa causa também. Eu não sei se vocês sabiam disso. Sabia? Nunca recebi Isso nada, aí, mas o esqueci. médico tem um CID específico, pessoa fingindo estar doente. É muito O doido. médico tem que ser muito bom para dar isso, viu? Porque vou provar depois, né? Não, No porque nosso assim- caso aqui, como estamos numa cidade pequena, o médico é conhecido, ele não vai se comprometer, mas em cidade grande, geralmente o grande, sim. pessoal faz. Sim. Aconteceu, por exemplo, também caso do furto. A gente viu, puxou em câmeras, registrou. O gerente tudo. foi muito esperto, tipo, esperou ele passar
no caixa. Na hora que ele saiu, chamou no lugar reservado, pediu pra ele abrir, tirou tudo, aí tem aquela conversa desagradável, né? O Chão Alencar, na época, o RH chamava o rapaz na sala, falava, ó, a gente já tá sabendo o que aconteceu, tá? Aí tem empregador que opta, não, se vai desligar por justa causa, por roubo, é um constrangimento muito grande. Até porque você tem que abrir um boletim de ocorrência, o cara tem que sair lá escoltado pela polícia. Numa cidade desse tamanho, imagina. Constrangimento. Imagina esse cara para arrumar um serviço depois. Uhum. A maioria, todos os empregadores não falam, não. Vê se ele não quer pedir demissão, que fica por isso mesmo. O roubo, ele segue a vida dele, né? Alguns optaram, né? Falaram, ó, a gente só quer que você segue sua vida, tal, bola pra frente, aconteceu, zerou aqui, você não deve nada pra gente, vai, consegue outro serviço e siga em paz, né? Mas é uma conversa, assim, que é extremamente desagradável, né? É constrangedor uma conversa dessa. É constrangedor. Na verdade é isso mesmo. Eu tive agora, vou citar a empresa, mas nós tivemos lá agora, recentemente, uma rescisão por justa causa, motivo, rasura no atestado. O funcionário falsificou o atestado. De um dia, entendeu? Ele coloca 11 dias, 12 dias, e foi dado a justa causa. A médica reconheceu que o atestado foi rasurado, ela se prontificou também em fazer o boletim de ocorrência, tudo certinho. Então, eu tive essa justa Como é causa. que foi isso? Tipo, chegou atestado lá, Polaco, que vocês perceberam que O estava... atestado lá, você às vezes questiona, né? Você já mais ou menos, já vem acompanhando o funcionário, você entendeu? Tá. E aí o atestado chegou lá e você vê a letra, digamos assim, o início da letra do médico e o final da letra do médico. Então você percebe, tem um aqui tem padrão alguma de escrita, coisa, né? aqui tem alguma coisa diferente. Muda o Você padrão. muda. Você vê, tipo Você assim, vê o médico que escreve com uma certa Escreve, até você escreve com uma certa rapidez, do jeito que for. Mas na hora que alguém coloca uma letra na sua escrita, é diferente. Já E tipo muda, né? assim, nós lá, eu recebo muito atestado. Então, e toda hora você tem o nome do médico na mão. Então você vai ver que você já está acompanhando Já a letra sabe ali, dele já há bastante tempo. Aí você vê alguma coisa diferente, peraí, tem Uhum. alguma coisa diferente aqui. Aí questionei lá e foi questionado e de fato foi Tava mesmo errado constatado a rasura e a médica fez o boletim de ocorrência e foi dada a justa causa para o funcionário. Agora, cabe a ele procurar Correr na né, justiça. um advogado por parte dele e querer tentar se justificar. Uhum. Só dar uma complementada aqui. Sabe o que é muito comum acontecer? O empregador, por impulso, mandar um funcionário embora por justa causa e ele não ter aquela documentação de Necessário. base que a gente falou. O que é essa documentação? Para você mandar um funcionário embora por justa causa, é uma medida extrema. Você não pode simplesmente, vou mandar o cara embora, né? Ele tem que, contrato assinado, os treinamentos. Ele errou uma vez, aplicou uma advertência. Ele errou de novo. Se junte de documentação para te resguardar, para que se caso der a justa causa, o que acontece muito? O cara recorre e ganha da A empresa. justiça acaba Aí o cara, mudando. ainda sai ainda tirando onda com a empresa ainda. Justa causa, assim, quanto mais documentos você tiver, melhor é. Por quê? Ele pode ir na justiça reverter. Uhum. Ele pode reverter. E hoje você sabe que o nosso juiz a nossa lei era essa, né? O funcionário chega lá, ele vai questionar, vai querer se lamentar, independente do que ele fez. O juiz fala assim: vamos reverter esse negócio aí. Vamos mudar essa história aí, porque vai ficar ruim para ele, né? E ele contou a história dele aqui, vamos mudar. O juiz mesmo próprio fala isso, eu já tive a experiência disso. Vamos entrar num acordo. Vamos entrar num acordo aqui, olha, tira isso, não sei, vamos acertar com ele o negócio, mas vamos tirar essa justa causa. Uhum. Porque é uma dor de cabeça, né? Um trâmite judicial, né? É. Mas assim, a gente tá falando aqui como se só o funcionário cometesse esse tipo de delito. Não. O funcionário às vezes não sabe, né? Mas o funcionário que está se sentindo lesado, a empresa não está cumprindo o papel que ela deveria com você, ele também pode demitir a empresa por justa causa, Pode, né? Chama rescisão indireta. direto. Então, assim, se ele se sentir lesado, também junta documentação. Tô trabalhando excessivamente e tal, comprove, tudo se Falta de mantendo. depósito de garantia. Não tô recebendo, Muitas vezes o empregador atraso. não sabe disso. É. Muitas vezes não.
Aí ele pode chegar lá e É, pedir então. dispensa indireta. Essa é uma Mesma ele coisa, tem pode, uma que empresa poucas que pessoas pede sabem demissão, mesmo, o né? funcionário pede demissão, mas a sequência dele é o quê? É ir lá na justiça e pedir a dispensa indireta. Uma das coisas que dá indireto assim é a falta do recolhimento do FGTS. FGTS, dá Ah, indireta sim. direto. O funcionário, ele puxa o extrato dele. Tá lá, sem depósito. Vai e questiona lá no RH. Ou questiona pro patrão, ó, não tá depositando. E vai, ele chega lá e pede dispensa. Atraso no pagamento. Né? E aí, Vai, como é que é essa ele entra na rescisão? justiça. Ele entra na justiça. Ele recebe todos os direitos dele, Recebe. saca fundo de garantia ou não? Saco, garantia de seguro-desemprego, tudo certinho. Interessante, hein? Ele entra na justiça trabalhando. Aham. Chega lá e entra com o processo de pedido de dispensa indireto. De repente o patrão chega e recebe uma petição do funcionário que está lá dentro da empresa dele. É isso mesmo. Isso mesmo. É isso aí mesmo. Eu já tive isso aí, é Uhum. por isso aí mesmo. Eu, particularmente, nunca peguei um cara É? de decisão indireta. Eu É. tenho vontade pra ver como é que funciona. Mas dessa forma é o funcionário, ele se sente lesado, que você acabou de falar aí. Então ele tem Aham. o direito também, não é só o patrão que tem direito, o funcionário tem direito. Ele está trabalhando, vai lá um advogado, ó, chamar a empresa. É porque em nós tudo. estamos ali, no caso, nós estamos ali para defender o patrão. Uhum. Sim. Nós estamos ali para defender o patrão. Mas hoje, o funcionário tem todos os meios. Ele vai até a caixa, puxa o extrato dele, ele recebe pelo aplicativo. Não tem como mais a gente querer enganar, digamos assim, o funcionário. Uhum. Porque ele está sabendo, ó, meu fundo de garantia não está depositado. Uhum. Aí você vai falar com o patrão, você não tem autoridade para fazer o patrão recolher o fundo de garantia para ele. Você já manda a guia pra ele, né? Você já manda a guia para ele. Então ele está ciente que ele está em débito com o fundo de garantia. Ainda eu digo mais ainda. Muitos funcionários confundem o departamento pessoal ou recursos humanos com o tomador de decisão da empresa. E a gente não é. A gente é o funcionário da empresa também. A gente não está lá para tomar a decisão. A gente está lá como funcionário para garantir que aquela decisão esteja parametrizada dentro da lei. É isso. O patrão quer demitir um empregado. O que ele faz? Ó, você quer demitir seu empregado? Beleza, os caminhos são esse. Orientar. Se você não seguir esse caminho, esses são os riscos que você pode Exatamente. correr. O funcionário quer pedir as contas, ou o cara, às vezes, o funcionário vem reclamar. Pô, vão me mandar embora, por que vocês estão me mandando embora? Eu falo, cara, infelizmente é uma decisão não Não é de nós. do RH, nós somos colaboradores também, nós também somos empregados. É. E Você muitas tá cumprindo ordem ali, né? a gente faz, entre aspas, o trabalho sujo, né? De ter aquela situação chata de desligar um funcionário, de demitir alguém, mas no final das contas, são decisões que vêm de cima para baixo, é uma hierarquia, né? A nossa responsabilidade é fazer com que tudo isso aconteça de maneira mais harmoniosa e dentro da lei, né? Sim. Ô, Lucas, vou fazer uma pergunta para você. Uhum. Questão de cálculo de folha de pagamento, olerite, os funcionários eles têm muita dúvida, né? Em Aham, relação. sim. Quando chega um olerite lá, um cálculo de hora extra, um DSR. Já aconteceu de você fazer uma folha e o funcionário questionar aquele valor? O que você faz quando acontece essa situação? Sim, principalmente, assim, ó, lá no Canhada, a gente sempre vai para a empresa fazer o cartão de ponto, né? As grandes empresas, né, em média, eles fazem o parte cartão de ponto eletrônico. Uhum. As pequenas e médias a gente faz manual. A gente sempre obriga a empresa a poder fazer, né? O que acontece? Às vezes no cartão, às vezes coloca um horário errado e passa batida ali, e eles questionam, né? Vai falar, ó, pelo cartão de ponto deu tanto de horas. Não tem como a gente. Tem que ver o dia que você trabalhou certinho, poder ver se tá certo esse horário ou não. Uhum. Mas é mais questão de informações mesmo, né? Às vezes alega, tipo, esse cálculo aqui, como que é feito? A gente faz até Eles manual, perguntam sim, como chega no valor. como chega no Por isso é valor. importante saber fazer. Exatamente. E chega na Aham. hora que precisar Eles querem utilizar, né? saber, às vezes eles não sabem aquele valor, deu aquele valor, mas como que você chegou nesse valor? Uhum. Aí você tem que explicar. Explicar para ele. Na maioria das vezes, Detalhado, né? na maioria das vezes, mais é esclarecimento, né? Questão de questionar hora extra, não, mais às vezes é quantidade. Aí eu fiz tanto, mas assim que nem o Lucas falou, a gente não tem esse negócio. Quem tem que saber é o patrão que passa pra gente, ou o cartão de ponto, você mesmo bateu o dedo lá, você sabe teu horário e tal. O eletrônico não tem como mentir. É. O mecânico, sim, o mecânico você tem, o mecânico manual você consegue adulterar ele, mas um dedo não, o horário é horário. Uhum.
E hoje em dia, a tecnologia está aí para ajudar a gente. Tem vários e vários aplicativos de gestão de ponto que é muito inteligente. Tem um que eu costumo passar muito, indicar bastante, que é o QR Point, né? Que o funcionário ele consegue fazer pelo QR Code do celular, de onde ele estiver, né? Se, por exemplo, só que tem uma distância determinada, tal, para o funcionário conseguir fazer. E todo mundo hoje em dia tem um celular, né? Aí o que entra o treinamento de novo, né? Aí no treinamento de novo, porque assim, o cara fala, pô, não sei mexer, né? Mas se deixar lá, fala assim, não coloca no Facebook pra mim, o cara sabe mexer de core e salteado, mas pô, precisar mexer em alguma tecnologia da empresa, o cara tem dificuldade. Bom, aproveitando, inclusive, a nossa folha de pagamento, ela tem a opção de importar lá o, né? Então, Tem, a gente usa, com certeza. tem como você configurar o layout Sim, e tal, isso. importar as horas lá, fica bem mais prático, né, para Sim, conferir. Sim. Lá a gente responde muito bem. E pegando ainda essa linha, né, de questionar valores, já pegaram alguém mais esquentado assim, querendo Já. brigar, falando que estava errado, e você explica e o cara fala que tá errado? Principalmente Que que rescisão, né? Rescisão. Rescisão trabalhista. Ah, rescisão, toda rescisão acho que não tem como não explicar, né? Você tem que sentar com o cara Mas às vezes a questão que ele, não é o que ele quer ver o que ali está oculto, por exemplo. Você chegou no valor no 13º, mas qual é esse valor? Como você chegou? Não é o valor em si, mas como você calculou? Ah, você pegou a média da onde? Aí eu tenho hora extra, hein? Você fez que alguma hora extra? Já sabe das médias, né? Você pôs a média nas horas extra? Então ele quer saber o oculto da rescisão do trabalho. Aham. Como você chegou naquilo? Da onde você pegou o valor? Que média você usou? Ah, quer saber até a média que A usou. média, porque assim, é sobre a média que ele vai ter o valor dele, 13º, Quando férias. mexe no bolso, o cara... Se alguém chegar e quer uma informação, tranquilo, lógico, a gente tem que dar toda a informação. Nada fica oculto do funcionário. Não pode ficar nada oculto do funcionário. Exatamente. Sim. Não pode. Exatamente. Não pode ficar nada oculto. Mas dependendo da situação que chegar a pessoa, você também não pode querer chegar lá e ficar assim, só ouvindo a pessoa, né? Então eu sempre fui assim, magrinho desse jeito, né? Se eu chegar no balcão assim, aí a pessoa, não, eu queria saber, não, tudo bem. Já chega mais manso, né? Não é manso. Mas assim, a informação para o funcionário você não pode deixar de passar de forma nenhuma, independente. Se ele chegou nervoso, você tenta acalmar ele. Eu já acalmei o funcionário para depois conversar comigo. Inclusive, hoje em dia tem que tomar muito cuidado se for dar alguma informação, porque o cara ele já vai na sua sala, na sua mesa, já com a informação, já com o artigo separado ali. Aí você pega e fala, não, ó, acontece isso, isso, isso. Eu, não, peraí, mas tá errado. Aí fica ruim. não Fica feio, né? A gente sai com feio. mentira, então não Por pode. isso que eu falo assim, eu nunca de informação errada, por quê? Porque isso você acabou de falar. né, Eu também não. É sua credibilidade que tá em jogo, né? E outra, Você assim, não tá lá pra tomar decisão Não, pelo exatamente. O pessoal, empregador. né, internet, vai lá, Hoje pesquisa, tem vários Exatamente. lugares pra você munido, procurar. né? Hoje Vários meios, a informação hoje não está escondida. Você vai no Google lá, você vê cálculo. Vai lá no que você cálculo quiser exato lá. Cálculo Entendeu? exato, o pessoal Né? faz. Uhum. Só que aí eles querem No saber site. o oculto, o que está dentro da Aham. rescisão. Você usou o quê? Eu tinha uma empresa lá em Goiás, na época, e tinha um juiz lá que eu vou te falar a verdade, hein? Aquele lá deu trabalho para mim. Ele queria saber tudo. Eu tinha que destrinchar numa folha o cálculo, a média para disso, os olerites, Passo a a média, passo. tudo você colocava no verso a da base rescisão, do cálculo, a base, tudo. E graças a Deus, lá trabalhando lá com um cliente nosso há 4 anos, nunca minha Nunca rescisão deu foi problema. questionada. Nunca foi Então, questionada. eu ia perguntar isso para vocês, né? Porque antes tinha um processo de fazer uma homologação, Uhum. né? No Ministério do Trabalho, Sim. né? O que vocês acham? Foi melhor não ter ou era melhor quando tinha? Melhorou 100%. Na minha opinião, graças à reforma trabalhista, isso foi um avanço. Porque isso travava todo o processo. Imagina, para cada demissão que você tem 200 empresas trabalhando, você tem que fazer a homologação de cada uma, um terceiro, para ver se você está fazendo certo ou não, Uhum. tal. E não resolveria nada E não mais. resolvia nada. Isso só tirava a autonomia do funcionário, né? Por exemplo, o funcionário ele quer sair da empresa, ele não podia porque ele tinha uma certa estabilidade, ou ele era da CIPA, ou a mulher era gestante, não conseguia sair. Aí ela ficava travada, não posso pedir demissão, não consigo pegar às vezes uma oportunidade melhor porque eu não tenho essa liberdade. Tinha alguma. Como vocês atendem além de Mirandópolis, tem empresas de outros lugares e acabava fazendo homologação em outros lugares. Sim. Tinha algum lugar que era mais difícil homologar, dependendo da pessoa? Como é que é isso daí? Andradina. Andradina? Andradina,
Você foi lá, né, Polaco? Andradina eu penei com aquela Nossa, Andradina. chefe do Ministério do Chaucis, aqui Trabalho. aqui em Miranópolis era tranquilo. Miranópolis aqui era tranquilo, Uhum. sabe? O presidente aqui era muito tranquilo. Uma pessoa que, sabe, entendia e compreendia também. Nunca tive trabalho com ele também. Pereira, muito bom. Pereira é bom demais. Era, Pereira, Eu tive uma sua, apanhei um pouco lá. É. hein? Araçatuba- Você não queria fazer, não. Araçatuba dava muito trabalho, porque Araçatuba, muitas vezes, acabava você ido fazer a homologação no próprio sindicato. sindicato, né, na empresa. Aí pesava, você entendeu? Fazendo no sindicato mesmo. Aí o sindicato é sempre com a visão, né? sempre funcionário. Não, você já tá errado de estar lá. A empresa Tá já tá errado. errada de estar De, lá. de ter mandado o cara embora, né? Porque não é sindicato patronal, é sindicato do funcionário. Você vai no sindicato do funcionário fazer É. a homologação. Então lá você já está errado. Se você questionar se está errado, o funcionário está certo tudo. Uhum. Entendeu? E alguma situação engraçada, assim, da Folha? O que vocês podem contar pra gente que vocês já pegaram? Pode falar. Folha. Pode falar. A maioria das vezes é questão de salário. Às vezes o funcionário liga lá, quer saber quanto é o salário de doméstica. Falei, ó, só posso passar com autorização do empregador. Ah, Falei, ó, vou chamar ele aqui, né? Eu converso com ele. Não, deixa quieto, pode deixar. Não precisa, não. Eles pedem cálculo pra você fazer. Aham. Ah, mas eu vou passar. Não passa não. De jeito nenhum, a gente só tá querendo saber só. Mas não pode passar pro patrão, não. já dá aquela, né? Então É a maioria, A isso maioria aí, é né? isso aí que eles querem, né? Mas não pode passar nada pro patrão, que eles ligou. Ah, sim. É meio que aquela consulta Sim. disfarçada, né? Aham. Vem questionar o Olerite. É. Ah, teve esse desconto aqui. Pô, mas você faltou um dia. Ah, é verdade. Eu já, no O escritório, cara às vem vezes. bufando na sua sala. Ô, eu tô descontou aqui. Que isso? Pô, você faltou. Ah, Eu lá, obrigado. às vezes estava lá, assim, o funcionário chega primeiro e começa a questionar. Por exemplo, o Lerite, tá errado isso aqui. Não, vou falar com o meu chefe, meu patrão, tá errado. Aí o patrão chega, já aconteceu isso comigo. Aí eu falo, ó, o patrão chegou aí. Não, mas tá tudo certo aqui. Não tem Não tem nada precisa errado, reclamar, né? não, tá tudo certinho. Aí o patrão, o que foi aconteceu? Tem alguma coisa errada? Vamos arrumar. Não, tá certo, tá certo. Já. medo, né? É, Quer dizer, a complicado. pressão, a perda que tem, o medo da perda. Sabe, a necessidade tem o medo da perda. Uhum. É, mas acho que na dúvida o ideal é perguntar mesmo, né? O pessoal já Mas faz isso o hoje. pessoal às vezes ele não gosta porque eles têm o medo da perda, porque hoje tá fácil perder, entendeu? É. A necessidade tem bastante e a perda também tá fácil perder. A gente esquece, às vezes, que o empregador tem muito peso nessa relação de Tem, trabalho, tem. né? Às vezes o funcionário ele vai fazer mesmo alguma coisa que ele não está de acordo, porque é o que tem, Uhum. né? E, às vezes tem medo de se reclamar, ser demitido, Esse é o medo da né? perda. Então é muito difícil. Ah, eu lembrei de uma quando eu trabalhava no escritório Santo Antônio que acontecia de mandar tipo assim, fechava a folha, mandava o Lerite, aí o empresário ligava e falava, não, mas fulano tá de férias. Ah, Mas como assim, né? Vocês não avisaram nada? Isso acontece ainda hoje ou não? Esse tipo de situação, vocês pegam Olha, isso? acontece sim. Graças a Deus aqui, a gente ali do escritório Canhada ali, a gente tem por meio orientar o empregador. Passa mensagem avisando, ó, as férias tá assim, tá E- vencendo. Passou o período de férias, ó, tá chegando as segundas férias. Então, a gente já orienta também o empregador, os direitos, os deveres que ele tem que fazer. Senão, o que acontece? Ele pega, acontece das férias, o funcionário passa um mês e diz, ô, eu tava de férias, rapaz. Inclusive, a hora que você faz o cálculo da folha, sai aquele aviso. Lá Aham, marca, né? sai. Fala, ó, tal funcionário tá vencendo as férias dele. Então, a hora que a gente faz o fechamento e envia os documentos para o cliente, né? As Já guias, pode dar um print. a gente mandar. coloca o relatório lá de férias a vencer, férias vencidas, O cara né? já fica manda ciente, todo né? mês. Pra ficar ciente que, pra não dar férias em dobro, né? A gente lá no escritório, lá no escritório Canhada, não acontece isso. Eu tô ali já faz um ano e pouquinho, né? Uhum. Não acontece. Mas pelo que eu vi ali, existe essa orientação. Não só para o funcionário, mas nessa base é o patrão, o empregador que tem que estar ciente, né? Porque ele não pode fazer isso sem passar para o escritório, né? Porque fica difícil depois você retornar Eu essa situação. geralmente eu tenho o hábito de, quando eu mando o Lerite, você entra lá, férias vencido ou a vencer, É. você Uhum. imprime, grampeia junto e manda. Manda. Uhum. Há muitas vezes o empregador te pergunta, o que é isso aqui?
Ah, precisa acompanhar as férias. Você saber que as férias do funcionário, ele tem férias. Ah, mas ele já tirou, já. Tudo bem, mas nós temos então que lançar na folha. Você É, quer ver, já até nem passa pro Ah, escritório. mas eu não tenho, ele já acertou todas as férias, eu não devo mais nenhuma férias pra ele. Mas você não passou pra mim lançar nas folhas. Aqui, E aí? aqui você tá devendo. Acontece assim. E essa falta de anotações na carteira digital, isso está gerando muita multa por funcionários. Eu não lembro o valor exato, se era 800 por funcionário. E a férias é um valor, é o certo. E tem os prazos para Não o tem pra envio, melhoria né? social. Então. Então isso acontece. Infelizmente, a gente sabe que acontece, né? O funcionário voltou de férias, a gente vai saber que ele saiu. Aham. Aí você tem que fazer o quê? Faz o lançamento nesse próximo mês. Como se Uhum. nada tivesse acontecido. Aham. Envia o social normal, como se tivesse tudo em ordem. Né? E reza. Aí Faz um você vai recibo ter à que parte do faz um elite recibo à dele. parte pro funcionário. Tem, manda tem, bala. isso Entendeu? é um Então problema. existe um remédio, né? É. Tem um problema, tipo assim, porque, vamos supor, aí você tem que fazer um recibo de férias e o cara tá trabalhando, se esse cara se machuca, então tem toda uma questão, né? Uhum. Mas é que nem você falou, que nem a comunicação que você já faz com o empresário antes ali, para não acontecer, já é o melhor Sim, remédio, né? porque você tem que ter. Porque tem empresário que ele alega. Fala assim, eu não sabia que tinha que dar férias pro meu funcionário. Você já viu assim? Tem empregador que ele te dá carta branca. É. Ó, venceu a férias, você Já já pode manda. lançar. Já lança, É. O Beleza. cara não quer Isso dor de pra cabeça, gente é uma né? Ele beleza. quer- Beleza. Mesmo que isso lá entre ele lá e. Ele resolva de outra forma? Mas, ó, venceu as férias, você já lança. Uhum. Isso é uma beleza. Sim. Entendeu? Agora tem aqueles que. Ó, o mês que vem. É férias do. Não posso ficar sem, só lança aí no papel. Aí o cara pega. É uma situação hipotética, eu sei que não acontece, viu, gente? O cara, não, preciso do cara aqui, ele vou dar as férias só no papel aí pra ele aí, mas ele vai ficar aqui. É quase certeza que esse cara vai entrar na primeira vez que esse funcionário se sentir lesado, ele vai pegar e falar, não, e minhas férias? Então, assim, a gente fala, às vezes escuta empregador reclamando, pô, meu funcionário não lê o contrato, não sabe das coisas, mas às vezes nem o empregador também, ele lê também o que precisa, às vezes a gente manda umas notificações, o cara não lê, Uhum. pergunta, As direito e obrigação correria. dos dois lados, né? Não Tem que como ser, fugir. tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. E pode falar, Prof. Eu ia perguntar de atestado, se acontece isso também. Tipo assim, fechou a folha, mandou, aí, não, peraí, ó, não é isso, olerite. Teve um atestado aqui de 15 dias, de 10 dias, aí você tem que voltar tudo atrás. Eu tenho muito isso. Principalmente o rural. O rural O é. cara fica guardado com o atestado lá, acho que de enfeite. Depois de 30 dias que ele te manda. Hoje não deveria acontecer isso, né, Polaco? Você tem um celular, um funcionário. Tira uma foto, manda. Foto, mandou, né? acabou. Acabou. O que eu falo, a gente lá do escritório, lá do História Canhada, não, que nem eu falo. Tudo nosso é orientado. Orienta o patrão, olha, o testado chegou na sua mão, você não pode trazer hoje? Manda um zap para nós. Que é um retrabalho, né? Isso daí você tem que Até retificar. então, acima de claro. 15 dias, né? Acima de 15 dias, aí tem o Não, aí já tem problema da afastamento, perícia, já, né? um Tem o auxílio já. afastamento. Tem um Então você afastamento. fechou a folha, você já emitiu o fundo de garantia, você já emitiu a GPS, a Exatamente. DCTF, entendeu? Se a Poxa, empresa pagou, já pagou errado, né? Porque Então. se você for retificar, vai dar valor menor. Vai dar valor menor. Exatamente, tem isso mesmo. E tem empresa que manda atestado para mandar, já não. Só para você arquivar só, né? Não desconta, não marca no lead de funcionário, não marca nada. Aí chega no final, questiona assim, mas ele tinha atestado e eu tenho que pagar tudo isso para ele ainda? Aí ele não mandou atestado para colocar, não mandou nada. Então, e aí, né? Nesses casos que ele mandar, é bom se abonar. Tipo assim, você vai lançar o atestado e abona Ué. o dia, entendeu? Mas vai ficar que ele... Não, mandou atrasado. Depois de 30 dias o cara então manda atestado pra você, não tem não- jeito. não- Aí a chega no gente- final e te cobra. É até errado a gente lançar, porque o funcionário ele tem até 48 horas depois do retorno para enviar o atestado. Aí a gente recebe atestado um mês depois de fazer o quê com o atestado? Mas gente? o problema Vai falar é o que- quê? Mas não fala assim, eu entreguei pro patrão. Exatamente. Às vezes ele entregou no prazo pro patrão, só que o patrão não chegou pra vocês. lá Exato. no E escritório, é um risco que o cara tá tomando, às vezes, por falta de cuidado com essa documentação. Por isso que hoje não tem como ter esse risco por causa do Zap, né? Chegou, manda foto, acabou. A gente orienta, a gente tem que orientar, sabe, Polaco? A gente tem que orientar, Sim. porque
A falta de orientação que acontece muita reclamação trabalhista hoje. Quer dizer, hoje está menos, porque hoje ninguém reclama mais nada, né? Hoje está menos a reclamação trabalhista. Sim. E sobre a questão da Cefip, né? Vamos falar de Cefip Conectividade, que foi longos anos, né, dessa forma, e agora a gente está tendo essa transição, né? Já está tudo no e-social, agora vai entrar o fundo de garantia também. Mas por enquanto ainda o fundo de garantia faz pela Cefip. Sim. Mas na rotina do escritório, o que vocês sentiram? Claro que no começo o e-social, né, foi um baque, né? Até pegar os esquemas. Mas hoje, o que vocês preferem? A forma como está hoje o e-social ou como era antigamente com a Cefip e a conectividade? Pode responder, Lucas. Eu prefiro a forma de hoje, que é bem mais tranquila, né? E eu, tipo assim, saí do sindicato, né? Tava pegando no começo. Inclusive, meu TCC foi parte do social, né? Que eu fiz na faculdade. E, inclusive, fiz o curso da Zenage lá, né? Da NIT Treinamentos. Sim. Que ajudou bastante também. E logo entrei na FX. Então, conheci o sistema e aqui foi onde deu uma continuidade muito boa. Pra mim, sim, bem mais tranquilo do que só a Cefip, né? O seu início no e-social foi ajudando os escritórios a entregar, né? Exatamente, foi ajudando só a entregar dentro da FX. Fez pela NIT? Pela Eu já NIT, fiz também. né? Então, eu hoje não consigo imaginar como seria, se desse pra voltar como era, assim, eu prefiro não pensar que existe essa possibilidade. Só de pensar agora que no FGTS digital, com um clique a gente já recalcula a guia rápida, Nossa. já puxa, já filtra por CPF os atrasados com um clique. Imagina, porque hoje a gente faz, né, manual, guia por guia. Se o empregador não recolher o fundo de garantia de 3 anos do funcionário, a gente tem que emitir guia por guia desses 3 anos, cara. Aí se esse cara vai e perde o prazo de pagar, a gente tem que fazer tudo de novo. Então, assim, E fora o status analítico, né? Que demora pra você. geralmente isso nunca acontece no meio do mês, lá pro dia 20, quando tá tranquilo. Isso só acontece no fechamento da folha. E o seu escritório tá assim de gente querendo entrar para saber cliente, querendo tirar dúvida e tal, então fica aquela muvuca, né? E vocês conseguem cobrar à parte esse trabalho? Por exemplo, porque vocês cobram honorário lá da empresa todo mês. Esses serviços assim esporádicos, consegue cobrar à parte ou não? Olha, é difícil cobrar, sabe por quê? Porque ele fala que já tá no honorário. Não, eu pago honorário. Honorário não é só... O honorário é pra tudo, É né? pra tudo. Honorário é pra Pode tudo. atender aí, Então, Polaco, se quiser, não tem problema não. então eles já falam isso. E muitas das vezes é que nem o Alencar falou, é no dia do fechamento da folha. Ele chega e fala assim, eu quero mandar fulano embora. Aí você vai lá puxar o fundo de garantia, tá lá. 1 ano, 2 anos, 3 anos, atrasado. Mas você pode calcular para mim para amanhã como se fosse assim. Você entrar no sistema, dá um clique lá e o negócio parece tudo uma vez. Você tem que enviar mês a mês. Complicadíssimo. É complicado. E na Cefip ainda? Só Deus mesmo. Lembrando que o e-social na FX é bem... Ajuda bastante. O sistema em si. As informações vai muito mais fácil. Na Cefip. Então, o programa, o FX, o programa de vocês, a empresa de vocês, o respaldo assim é muito bom, sabe? Então, faltou alguma informação? A informação, se você alimentou ali, na Cefip não vai dar problema. Vai embora direto. Bom, depois dessa, pessoal, quem quiser conhecer nossa folha de pagamento... Não, mas é isso aí. É top. Então não tem que questionar qualquer coisa. O sistema de vocês, DCTF, na REINF, o que for. Alimentou ali o sistema para poder mandar para a Receita Federal ou para a Cefip, que seja, olha, acabou. Ficou melhor ainda a DCTF, né? Já você manda só ir lá pegar a guia. Só pegar a guia. Muito Esse bom. negócio de chegar, tem que chegar, tem que enviar depois. Isso realmente, a interface é muito fácil de mexer, é muito boa. E a conectividade, tanto de problema que dava, né? Você ia mandar um arquivo, não ia. Quando dava um erro, de uma vírgula, de 1 centavo, vocês já pegaram isso aí? Você tem que acrescentar 1 centavinho, abrir a folha, abrir a Cefip, entrar dentro do programa da Cefip e acrescentar um centavo. Beleza, hein? E os erros da parte tecnológica também, do Java lá, quando você abria o site, ficava aquelas tudo. mensagens. Isso era um trabalho até pra gente aqui, né? Que a gente... Não é uma obrigação da FX ajudar nessa parte, mas a gente acabava ajudando, porque o pessoal pegava um conhecimento aqui pra liberar o pessoal, né? Porque passou do prazo, tem multa e tudo mais. A própria Cefip, antigamente, tinha multa, né? Você passou na entrega do dia 7, quem tinha fundo de garantia gerava uma multa. Multa altíssima, R$500 na época.
Então você tinha um prazo para entregar a CFIP também. Uhum. Passou desse prazo, aí já Também já passava tinha, uns né? 2, 3 meses, vinha lá uma cartinha da Receita para você. Aham. Inclusive, agora com o FGTS digital, vocês já estão conseguindo entrar em contato com as empresas já, para eles liberarem o acesso já para vocês, porque o ambiente de teste acho que vai até o final de novembro só, né? Eu tava, Uhum. então, eu tava vendo, parece que ia até hoje, dia É. 10. É. Exato, aí, ó, é isso. É você hoje. corrigiu. É. Então, eu tava vendo lá, o sistema de procuração é diferente. Ele vai enviar uma mensagem pro celular que está cadastrado no Gov. Sim. Não tem como a gente emitir uma procuração igual a gente faz pro ECAC, por exemplo. Uhum. Se a empresa não tem o certificado digital, a gente cadastra uma, o empregador assina e reconhece firme e a gente faz. Esse tem que ser o celular cadastrado. Então, assim, Pelo Gov ainda. e pelo Gov. Então tem que chamar empregador, empregador, avisar, Nossa. já falar. Já veja os de vocês que vocês sabem que já Então tem mais fica- dificuldade de mexer no celular, já para ir no escritório, você ajudar Aham. pessoalmente. Os nossos clientes, nossos empresários, eles têm facilidade, sabe? E hoje, Às vezes assim, não a tem gente- tempo, né? Não, a questão É o tempo, ninguém tem exatamente. tempo. Mas assim, a questão das nossas procurações hoje é tudo feito pelo Gov mesmo. A gente assinatura tudo pelo Gov, então a gente não está usando aquele papel de certificado, você manda lá, anexa no portal da Receita, não, é tudo pelo Gov. Você entra pelo Gov, já Tudo faz pelo direto no Gov. CNPJ É dele, muito já. rápido, né? Muito rápido, Um na clique hora. já faz, fica Você pronto. espera lá Bem tranquilo. a Receita liberar para você 5, É. 6 dias, 7 dias. É. Não tem nem o que fazer. No caso, nesse caso, eu tenho dificuldade às vezes com um ou outro que tem dificuldade de colocar a conta em ouro. Aí ele nunca tem tempo para ir no Uhum. escritório. Aí É. nesse caso, tenho que fazer Você tem desse jeito. Aí Ainda bloqueia levar a ainda facial o office boy lá para coletar a assinatura, senão ele não vai, ele não assina. Aham. É difícil. A gente já fez bastante no mês passado, através, assim, manda mensagem, a pessoa entra no celular. Uhum. E graças a Deus, foi bem, né? Pessoal já Né, vai Uhum, auxiliando, vixe, né? bem Foi tranquilo. bem, olha, foi bem atendido, sabe? O pessoal levou a sério, o reconhecimento facial, fez direitinho. Essa é a melhor coisa, né, que teve, Não, né? não. 2 palitinhos, já... É. Acabou. bom demais, cara. Bom, vamos falar um pouquinho agora da área, departamento pessoal. O que vocês veem na questão de emprego? É fácil contratar alguém? Na nossa região aqui, é fácil você encontrar alguém que trabalha com folha? É fácil contratar alguém? Ou sempre, na maioria das vezes, tem que ser uma pessoa crua ainda para receber um treinamento? O que vocês enxergam assim de oportunidade, né, de emprego em si? A questão de demanda, se tem pessoal qualificado na área, e também emprego. O que vocês acham disso? Na minha opinião, não tem. Não tem, né? A Eu questão vejo- hoje, Catelã, é assim, a necessidade tem, né, de se contratar mais funcionário nessa área aí. Porque é uma área que não muda, isso aí não muda. Uhum. Mas a questão assim, hoje a gente vê, que nem o Paulo acabou de falar, a mão de obra, ou seja, o interessado, ele pode até ter feito um curso, feito qualquer coisa, mas ele tá cru. É, Ele tá cru. Você tem que pegar uma pessoa. Se você pega uma pessoa que já tem um pouco de conhecimento, mas não tem tudo, ele quer impor alguma coisa do que ele aprendeu. É mais fácil você pegar uma pessoa que tem vontade e você treinar. e treinar. O que acontece? Você treinando, ele vai fazer do jeitinho que você Sim, pede, Passo a ou passo seja, aqui, né? correto. É. Correto, entendeu? Eu vejo hoje, ô Catelano, que emprego tem. Eu vejo hoje a falta de vontade de trabalho Uhum, nesses jovens. uhum. Muito difícil. Isso é porque agora, né, Paulo? Imagina se fosse calcular na mão. Não vinha um. É. Se fosse pegar o Pegar cavalo, um ia- cavalo e sair no meio do pasto. Não, vou pegar uma rescisão aí de uma pessoa de 20 anos aí. Quem vai fazer? Não vai fazer. Hoje o sistema faz. Mas pede para uma pessoa aí, olha, eu quero que você calcule isso, dá um prazo de 10 anos, dá a média de salário para ver se ele vai fazer alguma coisa. Ele não sai do papel. Ele não consegue fazer. Não consegue. Mas vou dar um computador para ele, porque o computador dá tudo, então vai fazer. Mas não dá computador, dá papel, caneta e uma calculadora para ele. Dá uma científica, se for o caso. Ele não faz uma rescisão. Não consegue Catelano. ir por onde. Eu vejo assim, o maior problema hoje entre os jovens, o que é? Joguinho. Oportunidade tem. Não Só teve que a lá, pessoa né? quer ficar em casa, inclusive isso aconteceu lá no escritório. A pessoa quer ficar em casa jogando joguinho, ou questão do auxílio do governo. A pessoa não quer trabalhar, só receber auxílio. Caramba, difícil, hein? Então, é complicado. Emprego tem. Emprego tem. Necessidade tem. Mas não tem aquele que. Inclusive, a demanda de ué. profissionais de departamento pessoal tem. Uhum. Só que realmente é difícil você encontrar alguém que fique aqui.
Geralmente, para alguns profissionais, tem vida curta, já vão, né? Já, né, tipo, recebem muito, porque é muita proposta, né? De analista de departamento pessoal, de coordenador de departamento pessoal, de RH, enfim, né? Só que realmente, o que os empregadores a gente opta por fazer? Compensa mais a gente moldar um novo profissional, né? Pegar um cara sem vício, sem nenhum tipo de mania de outra empresa ou de costume errado de outras empresas e falar assim, não, a nossa já começa aqui do jeito que a gente espera que o cara comece, assim. Aqui também na FX a gente tem essa dificuldade na contratação, específico para a parte de folha. É difícil você achar alguém que trabalhou na área e quem tá já está empregado. Tá empregado. Né? E Exatamente. interessante. Eu já teve casos da gente, quando estava noutra empresa, fazer uma vaga para gerente de TI, oferecer um salário altíssimo para a região e não achava profissional. Né? Mas no caso da área de departamento pessoal também aconteceu. A gente estava num sufoco lá, o RH correndo em outras lojas, inauguração. Eu, no caso, eu corria todas as lojas, fazia integração em todas, né? Eu correndo, tal, o outro menino sozinho lá fechando folha, precisando de um suporte, que é tudo centralizado ali na central, e não achava profissional. E o menino que estava lá não tinha condição de parar o que ele estava fazendo para ensinar outro ali. Porque ia travar os prazos de entrega. Então, assim, imagina a dificuldade. Verdade. Né? Hoje tem dificuldade, sim, nessa área. Felizmente. E os que tem, né? Tá tudo empregado. E os que tem estão Né? todos Os que- empregados, todos- exatamente. Então, quer dizer, pela resposta, é um setor que quem quiser trabalhar pode estudar essa área aí que vai conseguir, né? Pode Sim. estudar. Tranquilo. Só fazer igual o Edson, pega a CLT, né, Edson? Só montar num cavalo. Ó, vocês pediram me contar a minha história, viu? Olha, é uma história que eu, na verdade, eu me sinto orgulhoso por essa história. Essa história é não, maravilhosa. Com certeza. Me sinto Maravilhosa. orgulhoso, sabe? Porque assim, você... Do nada, porque um cara que era borracheiro, mecânico, motorista, operador, era a minha função. De repente, tinha uma oportunidade e eu agarrei, não tive medo. Quantas pessoas? Dá uma oportunidade uma pessoa. O que que vai fazer? Não, É difícil. O pessoal eu tô fala- fazendo outra E coisa. porque você fez o que você fez, que você chegou onde você chegou. Graças a Deus. Primeiramente né? Deus, né? Deus Isso acima de é tudo. uma história maravilhosa. De verdade, a gente brinca assim, mas é maravilhosa. Mas assim, um conselho para quem tá buscando uma área de atuação, cara, se você gosta de desafios dos mais variados possíveis, É isso aí. é uma área assim que tem ascensão muito grande, principalmente agora com o e-social. Tem muito profissional de departamento pessoal que pena na área de e-social, e é o que está englobando, unificando tudo aqui hoje em dia. E tem muita dificuldade de achar profissional com essa especificação. Quem não Isso está é. no dia a dia, na prática, fazendo, dificilmente vai conseguir ter esse conhecimento do e-social, por exemplo, né? Provavelmente na faculdade, por exemplo. Quando eu fiz a faculdade, eu fiz a pós. Se você falasse para mim, entra lá no portal do e-social, o que é isso? Não é explicado. Hoje em dia pode até ser. Inclusive, porque quando eu estava estudando, estava bem na época da reforma trabalhista, então eu estava mudando o curso no meio enquanto eu estava estudando, assim. Era muito doido. E é uma área que tem sempre novidade, né? O profissional de departamento pessoal, ele precisa ser um profissional que goste de aprender. E precisa aprender tá a aprendendo. aprender ainda, é isso que eu falo. Nunca sabe Porque de tudo. é uma área que está sempre... É uma lei que muda. Olha a Covid. O que a gente não passou na Covid? Usa máscara, não usa máscara. Distancia, não distancia. Abre loja, fecha loja. Enfim... Teve uma série de mudanças na lei. Adiantamento de férias, suspensão de medida contrato, provisória. medida provisória para cá, a dar em... Pagar gestante sem trabalhar. Exatamente. Gestante, né, ficava em casa, não podia. Não, eu concordo. grau de risco, né? O grau de risco é muito alto. Sim, Tudo através da sim. mudança, né? Você vê, a pessoa ela tem que estar apta para poder discernir tudo isso aí. Um momento assim, de repente muda tudo. Se o cara não tiver a mente aberta, aí ele vai Ele empacar, precisa, vai é um travar. profissional que precisa estar atualizado, É. sempre, né? Então, se o cara vai contratar alguém, vai chamar alguém para a empresa, ele precisa, né, no ato da entrevista, saber se esse cara tá antenado no que tá acontecendo, né? Exatamente. Porque se ele não é um cara que gosta de aprender a aprender, como eu costumo falar, ele vai apanhar um pouquinho. No começo a social era bem, se lembra, era bicho de sete cabeças, né? Nossa, como vai funcionar isso aí? Hoje você vê,
Bem Virou um tranquilo, negócio né? tão simples, né? Bem, Se for ver, bem né? simples. Todo mês vai lá, faz os Né? envios, não tem E muita hoje, dor e de hoje cabeça. é isso aí, não vai mudar. Isso quer focalizar numa coisa só. Sim. Acredito que vai ser daqui para melhor, né? É. É. Uhum. A unificação do FGTS com a Essa é uma das DCTF, com melhores tudo, coisas. eu acho que vai ser Tá mesmo mudando a data, né? Mudar, Vai ser aham. dia 20, Dia casa 20, mesmo, vai é. dar essa loucura. Nossa, dia 7 é É, duro, não, né? dia 7 é loucura mesmo, né? É. Nossa. Você fechar ponto, né? Fazer a Nossa. folha. Realmente, dia 7 era uma loucura mesmo. Pessoal, a próxima pergunta era justamente dicas e conselhos, né? A gente já meio que entrou, né? Então, se tiver mais alguma dica e conselho para quem está começando, para quem está pretendendo entrar nessa área, o que vocês teriam aí? Eu conselho a gente sempre dá, né? Para esses jovens aí, né, que vem aí estudando, que vem aí, né, se formando. Muitas vezes acho que tem muitos que a gente conversa, acho que departamento pessoal é muito difícil, é um bicho de sete cabeças, mas não é difícil não. É você ter atenção, é você ter determinação para aquilo ali, né? E como diz o Alencar aqui, todos aí, aprender. Você querer aprender. O departamento pessoal ele é muito gostoso, ele é uma função no escritório. Eu, assim, nossa, ela é muito gostosa, porque você aprende muita coisa com ela, né? E hoje entra esse E-Social, hoje vem a parte aí do INSS, vem a parte aí futuramente lá da aposentadoria, desses afastamentos. Então, é uma coisa assim, muito bom mesmo para quem quer aprender, principalmente esses jovens aí. Eu acho que oportunidade tem sim no escritório, entendeu? Às vezes ele vai em um escritório, tem escritório aí que às vezes precisa sim de funcionário, mas que ele venha com vontade de aprender. Primeiro é vontade, né? E depois ele vai estar amparado por vocês lá, né? Ele Sim. tem que ter Vocês vão- foco, né? Ele tem que ter um foco. Não, eu quero, né? Não adianta chegar uma pessoa para trabalhar por trabalhar, mas não tem foco, não tem vontade. Você vai fazer o que com uma pessoa dessa? Entendeu? Porque trabalho pessoal, além de ser uma coisa boa de fazer, existe uma responsabilidade muito grande sobre isso aí, né? Você não pode fazer de qualquer jeito também. Então, por isso que eu falo, a pessoa chega para fazer, não, eu quero aprender do jeito certo, tenha responsabilidade, tenha foco, tenha vontade, tenha alegria, né? Porque tem gente que vai trabalhar só por Deus. Parece que está Desanimado, empurrado, né? né? Aham. Tem Aí não dá, alegria, né? não dá, tem alegria para trabalhar, sabe, sorriso. É. Isso aí é a melhor coisa. Eu creio que essa geração nossa agora é complicado, mas dá para fazer sim. Sim, isso aí. Coloco a mim, porque eu comecei, né, totalmente cru. E há 13 anos estou aí, na luta, né? Aprendi muita coisa, graças a Deus. Eu já tô há Então, 26 Se a anos. pessoa tiver vontade de correr atrás, pode ter certeza que E assumir um DP do nada lá. sim, Com a cara e com a coragem. com a cara e com a coragem. Não, a Exatamente. primeira coisa da pessoa é assim, além de tudo isso, ele ser uma pessoa correta. Não sei, fiz errado, fiz. Eu quero consertar. Não adianta uma pessoa querer fazer e quer fazer errado, não vai aprender, fica ruim para a empresa, fica ruim para aquele que está ensinando, né? Então, por isso que eu falo, tem que ter dedicação. E é o que falta hoje. É o que falta hoje nesse jovem nosso aí, mas tudo dá certo depois. Dá sim. Igual o Lucas estava falando, como o DP é uma área que muda tanto, que nem eu era RH até ontem praticamente. Hoje eu já mudei completamente a rotina aí. É aquilo que eu falei, é aprender a aprender. O funcionário, quando o cara deixa de estudar, ele morreu profissionalmente. Basicamente é isso. Estudar não quer dizer você estar numa faculdade, sentado atrás de uma carteirinha, é você parar para ver um vídeo, uma notícia sobre a sua área, né? Parar por uns 5 minutinhos para ouvir algum podcast sobre a sua área, às vezes te enriquece, né? Quantas vezes eu não ia dar treinamento para líderes e para gerentes lá, que os gerentes não liam livro há mais de um ano. Entendeu? Então, como esse cara vai inspirar pessoas se esse cara não está inspirado? Como esse cara vai motivar uma equipe se ele mesmo não está motivado, né? Então, assim, é complicado, né? Como a gente vai buscar dos outros o que a gente não tá tendo pra gente, né? Essa é uma área, assim, que, de verdade, assim, lidar com pessoas, por mais desafiador que seja, tem os seus momentos difíceis, mas quando chegam os momentos gratificantes, são gratificantes de verdade. Quando você pode chegar a dar uma notícia para uma pessoa, já na parte qual era de recursos humanos, você mandar uma mensagem, falar, sua vaga é sua,
Você tá Ixi. contratada. É. Você dorme, cara, você não precisava. Eu trabalharia de graça para dar essa notícia. Entendeu? Ou a oportunidade é só você, o funcionário que sobe de cargo, né? Quando ele consegue uma promoção, ele se dedicou e você é suporte disso, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É uma área muito bonita. É uma área muito bonita de trabalhar, né? E o departamento pessoal também né? Ele, querendo ou não, ele é o suporte disso tudo, né? Ele é o suporte legal disso tudo, né? É a vida do funcionário que a gente carrega. Cada ficha de registro que a gente emite ali Cada olerista é manda uma, pagar. é uma família que a família gente. tá cuidando. É uma família que você tá cuidando, cara. Então, assim, uma responsabilidade que a gente tem administrar a vida das pessoas ali que é monstruosa, Sim. né? Um erro de cálculo, às vezes a gente. Esqueci, se eu batido um prazo ali, é um cara que Prejudica sofre, muito. né? Então tem que ter cuidado. É isso, pessoal. Olha, foi gratificante. Tem alguma coisa, Polaco? Gratificante essa conversa aqui com vocês. Gostei mesmo de verdade. E para finalizar, eu gostaria que vocês deixassem o contato, né, dos escritórios, né? Passar um WhatsApp aí, né, Certo. telefone, para o pessoal achar vocês, encontrar vocês aí. Bom, quem quiser nos contatar aí, tá? Canhada Contabilidade, 18 991 40 6040. Só falar com o Marcos Canhada e a gente resolve lá. É isso aí. A gente contabiliza seu sonho. Isso. Ah, tem slogan lá? Contabilizando Aí seu sim. sonho. Contabilizando seus sonhos. E lá no Escritório Brasil? O nosso Escritório Brasil, né? Famoso aí, escritório do Mano Franco, né? Ainda é o telefone fixo ainda, o 3701 é o 1551, né? Também tem o zap aí, 99145 45 80. Vamos aí para atender, né, os clientes aí da melhor forma possível. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer receber vocês aqui, viu? Obrigado. Show de bola. A gente agradece aí a oportunidade aí de vocês aqui da FX Sistema. Essa equipe aqui vale ouro, a gente sabe disso. Eu parabenizo aí o Demir pelo trabalho dele, né? A força que ele dá para todos aí. Agradeço a Deus aí, peço a Deus que multiplique isso aqui, né? E a gente Amém. sempre agradecendo ao apoio que vocês dão pra gente nas horas difíceis lá. Obrigado. Valeu. Pessoal, obrigado. depois dessa resenha, quem ficou aí até o final merece aí uma inscrição de vocês e o like também. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.